Então, agora, eu vou passar para vocês a nova peça que vocês vão fazer em cima do modelo que eu passei, vocês vão fazer agora. Obrigado, Márcia. Um feliz dia da justiça, dia do advogado, que os senhores no futuro abrilhantem também essa carreira e ajudem as pessoas, porque se não for para ajudar as pessoas, não tem propósito de ser advogado, né? Mas obrigado. Esse é o problema que vocês vão desenvolver hoje, baseado no problema que eu dei a semana passada, no modelo que eu dei a semana passada. Vocês vão fazer esse problema aqui. Bom dia, Mihaela, tudo bem? Então, aula de prática. Então, eu quero que vocês façam já. Vamos aproveitar o tempo aí, vocês vão fazer esse problema aqui, ó, que eu acabei de passar. A aula de prática é assim, eu sou obrigado a dar uma peça, dou uma explicação para vocês de como ela funciona, dou uma peça de modelo e depois eu cobro a confecção. Vocês têm que confeccionar uma peça aí, por favor.
Havendo alguma dúvida, é só me chamar aqui. Estou aqui, vou ficar aqui aguardando dúvidas. Pode ser digitado ou manuscrito, vocês que decidem. Tanto faz, de um jeito ou de outro. É que como vocês vão fazer exame de ordem, é ideal que vocês treinem já manuscrito, até para melhorar a letra, né? Mas pode ser sim. Lá não é pode, é por decisão unânime, tá? Está escrito pode lá, mas está errado. É por decisão unânime. Que por decisão unânime denegou a ordem. É, uma hora, né? Porque a live é de uma hora só. Quem assistir fizer um relatório, dá para dar umas 2 horas, né? Porque a live é uma hora só, né? A doutora Ossana pediu para que vocês assistam lá. A gente vai fazer um bate-papo legal, eu e a Andréia, falar sobre os mitos aí do direito penal, de quem vai trabalhar na área, né? Porque o pessoal tem muito medo, etc. A gente vai tentar esclarecer lá alguns pontos. Vai ser um bate-papo mesmo, né? Informal entre mim e a Andréia, professora Andréia. Agora vocês estão fazendo um ROC, um recurso ordinário constitucional. Vocês têm que fazer esse problema que eu acabei de passar. Pode fazer no caderno, é peça de treinamento, para que vocês vão aprendendo a fazer um ROC. Pode ser feito no caderno, pode ser feito digitado, é preferível que vocês façam no caderno, porque vai treinando a letra, treinando a esquematização da peça, mas pode sim, pode ser feito no caderno, sim. Que agora nós estamos tendo entrega de peça justamente por causa da pandemia, né? Havendo dúvida, é só chamar.
Professor, a peça de interposição é para o desembargador-presidente do TJ. Isso mesmo. A peça, porque lembra que eu falei na aula passada? O TJ fará o juízo de prelibação, que é o juízo de admissibilidade. Ele que verá se a peça é tempestiva, se ela obedece os ditames recursais, se o indivíduo está representado processualmente, se há uma legitimidade postulatória. Então, por isso que é endereçada para o presidente do TJ. As razões, sim. Lá atrás, egrégio Superior Tribunal de Justiça. De nada. Tendo dúvida, é só me chamar aqui. Eu estou aqui na sala.
Vocês estão ouvindo aí, cara, nossa, um pesadelo. Já faz meses que esses caras estão aqui. O prédio aqui é novo, então o pessoal compra apartamento de alto padrão, cara. Apartamento de 163 metros, mais 10 metros de depósito, mais 3 vagas de garagem. E os caras compram o apartamento aqui e derrubam o apartamento inteiro. Eu nunca vi isso. Eu nunca vi, derrubam um apartamento inteiro, cara. Sabe? Pô, compra então um outro apartamento. Se, pô, a planta não agrada, você vai comprar um apartamento, você tem que destruir as paredes do apartamento inteiro. Pô, faz 3 meses que essa barulheira o dia inteiro, cara. Quando você tá de folga, você não consegue dormir por causa do barulheiro do martelo na cabeça. É, então, pois é. Pô, cara, me irrita. Não é à toa que o cara ontem pegou gás e jogou gás lá, gás tóxico asfixiante lá no povo, do artigo 253. O cara fica irritado, cara, eu fico irritado também. É que a gente tem que suportar, né? Porque igual o cara falou, mas tem que ter empatia, porque as pessoas precisam de, o síndico falou aqui, as pessoas precisam de mudar. Tudo bem. E as pessoas que precisam de trabalhar, vai trabalhar como? Como é que você vai dar uma aula, concentrar para uma aula com essa barulheira de martelo quebrando na sua cabeça? E agora tá até calmo, teve dias que estava pior, era barulho de furadeira, um monte de barulho. Tá louco. Difícil, viu? Pois é, não dá para você ficar calmo com essa barulheira toda tec, 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 quebrando, quebrando, martelo na sua cabeça, martelo na sua cabeça. Pô, a pessoa, por mais calmo que a pessoa seja, ela fica irritada, né? Sabe, a gente não consegue. Ah, tá. Só para ele só, né? Porque a gente, eu acho que todo mundo conseguiu, tem 37 usuários aqui, para ele só. Ou porque nós estamos com 37 pessoas na sala, mas eu, 37 comigo. Mas fala para ele que não tem problema. Se ele não conseguir, paciência, né? Não dá para fazer milagre, né? A gente depende da tecnologia, né?
Tem problema não, dona Márcia. Se ele não conseguir entrar, tranquilo. Bom, façam a petição que eu passei.
Cara, é isso que eu ia falar com você, cara. O que a gente faz isso daí? Eu já tinha. Já mandei para você mastigadinho no e-mail, só você peticionar. Segue o e-mail exatamente conforme os dois anexos que estão no e-mail. Eu acabei de mandar para você, só peticionar. Porque não saiu publicação para mim. Ainda bem que o Lobo viu e me falou, senão não saiu publicação, só saiu para você. Comprovados, os comprovantes lá, tinha colocado tudo. O que você acha que a gente faz aí? Já mandei para você mastigadinho. Você olha lá o e-mail que eu acabei de mandar para você, você faz a petição em cima do e-mail com os dois anexos lá explicando. Ele colocou todo no corpo do e-mail explicadinho aí. Por favor, hein? Faça isso urgente aí que ele pediu para nós.
Porque do lado direito já aponta tudo que foi formatado, entendeu? Eu não estou entendendo o que, que é para mudar, porque ela já fez a exclusão e a formatação do que precisava aqui. Então, para mim não abre assim, para mim já abre como se tivesse já formatado, excluído, já vem tudo escrito já. Aqui, eu vou tirar uma foto para te mostrar. Tudo que foi, que o que mostra para mim que ela já fez a formatação, corrigiu o que tinha que corrigir, excluiu, incluiu, enfim.
Não tem balão nenhum não, Campa. Nenhum. Olhei aqui, ó, tô com ele aberto inteiro, não tem balão nenhum. Tá tudo como se fosse formatado, excluído o que foi excluído, formatado. Ela pediu os sites, mas eu no final eu coloquei todos os sites consultados, então não há necessidade de colocar individualmente. Então, porque eu fiz a referência bibliográfica e coloquei todos os sites no final.
Pode sim. Pode alegar que ele é primário de bons razões, de bons antecedentes. Mas, gente, vocês estão confundindo uma coisa básica. Cada problema tem um contexto. Esse problema aqui não interessa se ele é primário ou não. Nós estamos falando de 2 anos e que o processo não desenrola. É excesso de prazo. Ele podia ser até condenado. O problema é que tem 2 anos, mais de 2 anos, e um ano, quase 2 anos, e o processo não anda. Se o processo não anda, há um visível excesso de prazo. Então, independe dele ser primário ou não, o excesso de prazo está configurado. É diferente do outro. No outro, alegava primariedade, bons antecedentes, porque era falta de justa causa. Pensem como operadores do direito. No outro, era falta de justa causa. Ele era primário, bons antecedentes, por que mantê-lo preso? Agora não. Agora é excesso de prazo. Tem 1 ano e meio que o processo está tramitando e que o processo não tramita, está parado. Vocês estão confundindo. Vocês não pode ser tudo igual. Se for tudo igual, não tem lógica, né? Cada peça tem um contexto. E é em cima do contexto que o candidato se vira. Então, por exemplo, vocês tiveram o primeiro modelo, foi um caso de falta de justa causa. Esse caso é 6482. 6482. 648, inciso 2. Excesso de prazo na formação da culpa. Olha o que fala o artigo 400 do CPP. Aí vocês vão ver a diferença. Olha, ele está preso, quer ver? 20 de janeiro de 2019, há 1 ano e meio, né? E não se resolve nada no processo. Então é por isso que se briga aqui, não pela falta de justa causa. Há justa causa para a prisão. É natural que ele tenha sido preso em flagrante com tráfico de drogas, mas o que está faltando aqui é um andamento processual. Então, por isso que se pede o relaxamento. Se o artigo 400 fala que em 60 dias tem que encerrar a instrução, imagina um processo em que já há mais de 400 dias, aliás, 365 dias, um ano, mais fevereiro, março, abril, maio, junho, julho. 1 ano e meio, o processo está sem andar. Então, é natural que você peça o relaxamento da prisão, que você coloque o excesso de prazo. O excesso de prazo, tanto faz se ele é primário ou de bons antecedentes. Está falando aqui do excesso de prazo. É uma falha procedimental. Vocês entenderam ou não? Por exemplo, o próximo problema que eu vou dar para vocês semana que vem, aí já volta a falar de justa causa. Juliana, isso é uma coisa séria, porque você está no 5º ano, né, do último semestre. Se você tem muita dificuldade para argumentar, você vai ter que fazer vários exercícios aí de argumento. Você esquece um pouco a peça, esquece um pouco a parte formal e pega probleminhas da apostila e vai argumentando em favor daquele cliente, para você criar argumentos jurídicos. Mas esse artigo aqui, esse problema que eu dei, vocês têm um monte de artigo que vocês podem falar. Vocês podem falar do artigo 400 do CPP, podem falar do artigo 648, inciso 2 do CPP, podem falar do artigo 105, inciso 2, a linha A da CF, podem falar da Lei 11.343/06,
O 78 é da razoabilidade. O 78 é da razoabilidade do encerramento de um processo, Amanda? Eu não estou com a Constituição aqui. Então, também, olha lá, a razoabilidade para se encerrar um processo. O problema é que vocês estão com preguiça, tem que pesquisar, tem que ler, tem que falar, tem que tentar argumentar, porque senão nunca vai ter uma peça boa. Não adianta, eu posso fazer peça toda aula eu posso ditar uma peça, mas se vocês não tentarem fazer com os argumentos próprios, pegando os ingredientes da receita, vocês têm que pegar os ingredientes da receita, pegar os ingredientes, separar, entendeu? E depois ir utilizando na receita do bolo, na receita, os ingredientes, que são os ingredientes que vão fazer com que você reforce o seu argumento. Porque quando você lê um argumento dizendo que o processo tem que se encerrar em 60 dias, aí isso está lá no artigo 400 do CPP, aí você lê o problema e vê que o problema tem um ano e meio, seriam 500 dias, quer dizer, pô, peraí, alguma coisa errada tem, professor, como é que o processo tem 1 ano e meio e não decidiu o processo ainda, sendo que a lei fala que que o artigo 400 fala que são 60 dias para encerrar. Vocês entenderam? Então, é legal vocês separarem a receita de bolo ponto a ponto, porque aí vocês vão ter argumentos para poder falar, Juliana. Com a separação ponto a ponto, vai te dar argumento para você poder rebater. Porque se você já tem do direito dizendo tudo que é certo, o que você ler aqui e não tiver correspondente ao direito, está errado. É aí a hora. Poxa, por que alguém está preso há 1 ano e meio, sendo que o processo deveria ter tramitado em 60 dias? Então já demonstra-se que há um descaso do judiciário perante o recorrente, pois o mesmo não pode sofrer as agruras do Poder Judiciário, as falhas do Poder Judiciário, e estar preso cumprindo pena antecipada por uma pena que sequer, por uma decisão que sequer foi prolatada ainda. Ele sequer foi condenado, como é que ele pode já estar cumprindo 1 ano e meio de pena, já conseguindo praticamente uma progressão prisional em eventual desclassificação do delito para o parágrafo 4º do artigo 33, então são argumentos, isso daí você tem que argumentar como? Pegando todos os tópicos do direito que servem para o seu caso, e aí em cima de cada tópico fazer um argumento, pega cada parágrafo, tá? Por exemplo, o artigo 5º, inciso 105, inciso 2, a linha A fala que